Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui com as nossas aulas. Então a gente está falando sobre a aplicação da pena e hoje a gente vai falar sobre circunstâncias judiciais. É a nossa segunda aula sobre aplicação da pena e, só para você ter uma ideia, a aplicação da pena ainda está dentro do tema de teoria da pena, tá? Então é como se fosse isso aqui, ó. Teoria da pena. E aí dentro da teoria da pena a gente vai ter a aplicação da pena, tá? Como se fosse um subitem. E agora a gente está na segunda aula que a gente vai falar das circunstâncias judiciais, beleza? Circunstâncias judiciais. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Está falando dentro de aplicação da pena sobre circunstâncias judiciais. Esse é o esqueminha para você poder entender onde a gente está. E a gente está falando do quê? O que a gente vai começar a falar sobre circunstâncias judiciais? Então, dentro das circunstâncias judiciais, a gente vai começar a falar sobre a primeira, a segunda e a terceira fase de aplicação de pena. Lembra que eu já expliquei isso para vocês lá dentro do Teoria da Pena? Então, qual que é a primeira fase? São o artigo 59, tá? Depois são as circunstâncias genéricas que a gente tem aqui. São as circunstâncias judiciais genéricas. Depois a gente vai falar sobre agravante e atenuante. Vou explicar tudo para vocês sobre agravante e atenuante. E aí, por final, a gente vai falar sobre causa de aumento e diminuição, beleza? Vou colocar só aqui causa de aumento, atenuante, para não demorar muito para vocês, beleza? Então, mais ou menos para você entender, primeira fase então aqui seria o artigo 59, é mais ou menos isso que a gente está, essa estrutura que a gente está dentro, tá? Para você não se perder, é aqui que a gente está nesse primeiro ponto aqui, beleza? Então vamos lá. Antes de eu começar, dá aquele seu curtir legal aqui, deixe seu comentário e compartilha com seus amigos se essa aula foi ou não produtiva para você. Então, beleza, vamos dar uma aproximada aqui, a gente vai falar sobre tudo isso. São 8 circunstâncias judiciais que estão no artigo 59. Então, a gente tem que começar falando aqui, eu vou aproximar para ficar melhor para vocês enxergarem aí, beleza? Vamos falar agora sobre cálculo de pena, que é a primeira fase, tá? São as circunstâncias judiciais ou inominadas. Vamos dar uma olhada no artigo, eu já falei com vocês antes, mas acho legal a gente dar uma olhada aqui nesse artigo, tá? É o artigo 59 do Código Penal. Tá aqui, ó. Fixação da pena, artigo 59. É esse artigo que a gente vai trabalhar. Então, o juiz, atendendo à culpabilidade, atendendo aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas. Beleza, a gente já falou sobre isso. O que eu vou fazer com vocês agora é olhar cada um desses 8 itens que estão aqui nesse artigo. Então, vamos lá. Circunstâncias judiciais ou inominadas. Ela é calculada de acordo com o artigo 59 caput do Código Penal, acabei de ler para vocês. Esse artigo contempla as circunstâncias judiciais ou inominadas. As atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição são circunstâncias legais, pois é o legislador que as define. Já as do artigo 59 caput são reservadas ao juiz. Tá? Deu para entender? Então, que nem eu falei para vocês aqui no na sequência. Primeiro a gente vai falar do 59. Essas outras duas, que é agravante e atenuante e causa de aumento, elas são causas que são chamadas legais porque é a lei que define. Os 59 são reservadas ao juiz. Deu para entender isso? Então, beleza. Caráter residual ou subsidiário. Essas circunstâncias judiciais têm caráter residual ou subsidiário, ou seja, o juiz só pode utilizá-la quando o fato não caracteriza atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição de pena. Exemplo, condenação definitiva só pode ser usada como mal antecedente quando não configurar reincidência. Eu vou explicar isso aqui para vocês depois, tá? Com mais calma, tudo certinho, eu vou explicar isso aqui para vocês. Vamos até tirar daqui e criar um novo item para ficar certinho para vocês aqui, ó. Que ele é o exemplo aqui, tá? Beleza. Aí fica mais certinho aqui no mapa mental. Então, beleza. Então, você já entendeu que circunstâncias judiciais ou inominadas é o nome disso que está lá no artigo 59 e que elas têm caráter residual ou subsidiário. Como assim, Rodrigo? Se elas forem atenuante ou agravante ou for causa de aumento / diminuição, vamos por aqui, beleza. Causa de aumento ou de diminuição, vai ser considerado nessa fase, tá? Ou na segunda ou na terceira fase. Você vai ver que tem hora que elas se confundem. Conforme eu for explicando, você vai entender isso aqui melhor, tá? Então, aqui é o geralzão. Se tiver alguma especificidade, se tiver alguma causa que seja agravante, por exemplo, o juiz não pode considerar no 59, tá? Foi o exemplo que eu dei, foi dos maus antecedentes. Se for reincidência, a reincidência ela é uma agravante, então só pode ser considerada lá, mas a gente vai estudar isso com calma. Limites, quais são os limites? Nessa primeira fase, a pena não pode, em hipótese alguma, coloca aí bem grande, em hipótese alguma, ultrapassar os limites, seja ele mínimo ou máximo. E as circunstâncias judiciais não podem, portanto, levar a pena abaixo do mínimo legal, nem elevá-la acima
do máximo. Vou mostrar para vocês na lei como isso funciona. Se todas as circunstâncias forem favoráveis, a pena deve ser mínima. E quando todas as circunstâncias forem desfavoráveis, ela deve ser máxima. Vou mostrar aqui para você, ó, a gente vai olhar lá no artigo 155, que é o furto, tá? Vamos lá. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tá aqui, pena, reclusão de 1 a 4 anos. A gente já falou sobre o que é reclusão, você já sabe o que é essa parte aqui. O que importa é isso aqui, ó, de 1 a 4 anos. O juiz vai olhar as circunstâncias judiciais. Ele não pode, numa pena de furto, dar uma pena menor do que 1 ano, nem maior do que 4 anos. Se tudo aquilo que a gente for estudar aqui for desfavorável ao sujeito, o juiz vai chegar a 4 anos. É muito, muito difícil disso acontecer, tá? Dar a pena máxima é muito raro, é muito difícil de acontecer na prática. Mas, se todas as circunstâncias forem desfavoráveis, o juiz vai colocá-la em 4 anos. E se for tudo benéfico ao sujeito, vai ficar em 1 ano. Também não pode ser menor do que isso aqui. Beleza? Deu para entender assim? Então, vamos continuar aqui. Fórmula de cálculo. Como que o juiz faz para calcular a pena? Para saber se ela vai ficar no 1, se ela vai ficar no 4. O artigo 59 caput contém 8 circunstâncias judiciais, a gente já leu ele, e a pena deve ser gradualmente aumentada à medida que sejam detectada cada circunstância desfavorável. É a única forma que o STF entende de se respeitar o princípio da proporcionalidade da aplicação da pena. Aqui tem o número do HC e do informativo. Se vocês quiserem ler, tá, esse informativo, esse HC, ele é muito curioso, porque é onde o STF falou como que a pena deve ser aplicada. Então, se você quiser, leia esse HC e esse informativo aqui, se você tiver curiosidade, tá? De acordo com o STF, deve-se dividir o intervalo entre a pena mínima e a máxima pela quantidade de circunstâncias judiciais, ou seja, 8. E o resultado dessa divisão vai sendo somado à pena mínima a cada circunstância desfavorável. Essa não é a única forma de fazer. Eu vou fazer uma conta aqui para vocês entenderem como que isso funciona, para você ver como isso aqui funciona na prática. Mas, repito, não é a única forma de fazer. Tem juiz que ele faz o seguinte. Aqui a gente está falando então da primeira fase, tá? Do artigo 59. Tem juiz que faz o seguinte, ó. Eu aumento 1/6 da pena para cada circunstância que eu cheguei desfavorável. Pode ser assim? Pode, não tem um critério fixo. Cada juiz vai aumentar da forma como ele achar que deve. Como é que o legislador ali está falando para a gente fazer isso? Assim, ó, deixa eu pegar a calculadora aqui para ficar mais fácil não errar a conta com vocês, ó. Você viu a pena do furto, ela tem de 1 a 4 anos. Então eu pego a pena máxima que é 4, divido por 8, que são um total de circunstâncias, vai dar meio, ou seja, vai dar metade. Então vamos lá. Então, em vez de dividir por 8, vai dar 1/8 para cada pedacinho, seria mais ou menos isso. Então eu subo a pena em 1/8, tá? 1/8 significa o quê? 6 meses. 6 meses, beleza. Então, num furto, que a pena é de 1 a 4 anos, cada circunstância judicial desfavorável vai significar 6 meses a mais. Ou seja, se ele tiver 8 circunstâncias, ele vai pegar 4 anos. Se ele tiver uma circunstância só, ele vai pegar 1 ano e 6 meses. E assim por diante, 1 ano e meio. Beleza? Só que isso daqui é uma sugestão. Se a pena aqui aumentasse para 8 anos, por exemplo, aqui o aumento seria de 1 ano, porque eu dividiria o 8 aqui por 8. Então daria 1. Então cada circunstâncias negativa aumentaria 1 ano. Beleza? Isso aqui é uma sugestão, o juiz não precisa fazer isso. Que nem eu te falei, na prática, mais ou menos, ou o juiz aumenta 1/6 ou ele aumenta 6 meses. Para cada circunstância ele vai aumentando 6 meses. Independente se o crime é de 1 a 4 ou se é de 1 a 12, não importa. De 4 a 12, ele vai aumentando de 6 em 6 meses. Tá? Essa é uma sugestão que o STF fez, não é pacífico isso ainda, tá? Não é vinculante, não é nada assim. Isso aqui é só uma sugestão. Então deu para entender? Como que o juiz colocaria a pena 1 ou 4? A sugestão do STF é, você pega a quantidade de máxima de pena, por exemplo, 4 anos, divide ela pelas 8 circunstâncias, dariam 6 meses por circunstância. Eu achei 4 circunstâncias negativas, eu aumento a pena em 2 anos, 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Se for uma pena de 1 a 8 anos, por exemplo, vou dividir 8 por 8, vai dar 1. Se eu encontrei 4, aumentaria de 4 anos. Mas, como eu te disse, na prática não é assim que funciona. Mas você precisa saber explicar isso aqui de acordo com o STF. Se você quiser, eu já deixei a observação aqui, ó. Leia o HC acima para você poder entender. Bom, dito isso, a gente vai começar então a falar de cada uma dessas circunstâncias. A gente vai começar com a culpabilidade, tá? Lembra que o juiz falou aqui, ó. Vamos voltar aqui no artigo 59 para você poder ter a visão certinha do que a gente está vendo, do que a gente está fazendo, tá? Aqui, ó, o juiz atendendo a culpabilidade. Então a gente está aqui, culpabilidade, beleza? Vamos lá. A culpabilidade do artigo 59 caput não é
a mesma da teoria do crime, pressuposto de aplicação da pena. Ou seja, você não vai olhar se o cara é culpado por aquele crime ou não. Não é isso. Não é isso que a gente está querendo falar. Não é um pressuposto de crime, tá? Onde o Código Penal escreveu culpabilidade no artigo 59, ele deveria ter escrito grau de culpabilidade, no sentido de que todo agente deve ser punido, mas a pena será maior ou menor dependendo do grau de culpabilidade daquele agente. O grau de culpabilidade também interfere na quantidade da pena, porque ele é a primeira circunstância. Como assim, Rodrigo? Uma pena mais ou menos grave, ele é mais ou menos culpado por aquele fato. Vamos dizer que ele demonstra uma culpabilidade extrema, porque ele saiu dizendo que eu vou matar mesmo, e vou matar aquele cara com uma crueldade incrível, eu já peguei aqui minha faca, e tenho aqui também um cinto, eu vou bater nele enquanto eu dou facada. Ele demonstra um grau de culpabilidade muito elevado, tá? Então o juiz pode, considerando isso, aumentar a pena. Mas toma cuidado, porque a culpabilidade ela não pode se confundir com o crime em si. Um crime de roubo, por exemplo, o sujeito pode utilizar um roubo à mão armada. Inclusive vai ser uma causa de aumento para ele, se ele tiver com arma. Então o juiz não pode vir aqui e falar assim, vou aumentar porque ele utilizou de uma arma de fogo. Isso não pode acontecer. Por quê? A gente já viu isso lá no começo da aula, né? Lembra? Vamos pegar aqui, ó, o editor de texto. Porque é uma causa de aumento / diminuição de pena. Então, não pode ser considerado aqui no primeiro artigo. E também o que for inerente ao crime, se você falar assim, vou aumentar a pena porque o roubo foi com violência. Tá, mas para ser um roubo precisa ser com violência ou grave ameaça. A não ser que a violência for algo muito fora do comum, fora do normal para um roubo, considerando roubo, aí você pode aumentar. Beleza? Culpabilidade, então, é isso. Antecedentes, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas vai falar mais disso quando a gente estudar agravante e atenuante. Mas vamos lá. São dados relativos à vida pretérita do réu no âmbito criminal. Os antecedentes devem constar da folha de antecedentes do réu. Eu até coloquei uma brincadeirinha aqui com vocês, que é o pessoal chama de capivara. Né? Cadê a capivara do cara? O que é isso? É também chamada de FA. Vamos por aqui, ó, entre parênteses aqui para vocês entenderem, que é a FA. Tá? FA, que é a folha de antecedentes do réu. Isso tem que constar na folha de antecedentes do réu. Se não tiver isso dentro do processo, não dá para o juiz considerar como antecedente criminal. Isso é uma regra básica, tá? Então, são dados relativos à vida passada do réu. Os antecedentes ainda tem que estar na folha, na FA ou na capivara. Vamos lá para o primeiro cuidado aqui. Todo o passado do réu que foge do âmbito criminal se inclui na chamada conduta social. Então, por exemplo, procedimento do ECA respondido pelo réu quando ele era menor. Trata de um ato infracional e não de antecedente penal. Isso não pode, tá? Ato infracional não pode, de forma alguma, ser considerado como antecedente criminal do réu, beleza? Isso é proibido, isso não pode, isso é expresso. Ou prisão civil por não pagamento de alimentos. Isso aqui também não pode ser considerado pelo juiz. Ah, você tem uma prisão civil, então você tem um antecedente criminal. Também não pode, tá? Quem sabe, talvez isso possa ser considerado na conduta social, mas também é discutível, a gente vai ver isso no próximo item aqui. Bons antecedentes, está errado, não pode falar bons antecedentes, não é correto falar que a pessoa tem bons antecedentes, porque sempre parte do pressuposto que todo mundo tem bons antecedentes, tá? Então é melhor falar apenas que ele não tem antecedentes. Então o réu não possui antecedentes criminais, não pode falar que ele tem bons antecedentes. E o que seriam os maus antecedentes então? Vamos lá, que aqui sim é bem discutido, então a gente vai parar bastante nessa causa aqui agora, vai conversar bastante sobre ela. Maus antecedentes é toda condenação definitiva, desde que não caracterize reincidência. Então, o que a gente tem que saber? O que é reincidência? Se um mau antecedente é aquilo que é uma sentença definitiva que não caracteriza reincidência, a gente precisa primeiro saber o que é reincidência. Se após a extinção da pena já tiver passado o prazo de 5 anos, a condenação não serve mais para efeito de reincidência, mas pode ser valorada como maus antecedentes. Rodrigo, como que funciona isso? Vou mostrar aqui para você. Ó, imagina que tem uma sentença, tá? Essa sentença ela começa aqui. Vamos falar que ela começa em 95. Esse foi o trânsito em julgado dessa sentença. Acabou o processo, não tem mais como recorrer. Aqui começou a contar o processo dele, tá? Depois de 5 anos do final disso, da extinção dessa pena, tá? Na verdade, ele tem que cumprir a pena. Então, vamos falar que ele cumpriu a pena aqui, ó. Aqui foi o cumprimento da pena dele, tá? Acabou a pena dele. Depois que passar 5 anos aqui do cumprimento de pena, então vamos por aqui, ó, aqui 95, ele começou a cumprir essa pena aqui em 96. Então aqui a gente vai chegar em 2001. 2001 para frente, isso aqui já não pode mais ser chamado de reincidência. Se ele cometeu um novo fato, isso aqui já não pode ser chamado de reincidência. Se ele cometeu um novo fato aqui, ó, depois de 2001 aqui,
isso aqui não é reincidência. Se ele cometeu um fato aqui, aqui sim, reincidente, vai ser considerado lá na agravante. Deu para entender mais ou menos? Então aqui, ó, tem o trânsito em julgado da pena e tem o final, ele cumpriu a pena. Vamos dizer que a pena aqui foi de 1 ano, né? Então passou 1 ano aqui, ele cumpriu já essa pena, a pena nesse ponto ela foi extinta, ela acabou. Aqui não tem mais pena. Passou 5 anos, depois que ele acabou de cumprir a pena, a partir daqui não é mais reincidente, tá? Isso é chamado de prazo depurador. Mas a gente vai estudar isso mais detalhadamente quando a gente vê a reincidência, tá? Mas entenda isso aqui, ó. Após a extinção da pena, isso aqui é importante, que eu expliquei para vocês ali, já tiver passado o prazo de 5 anos, a condenação não vai servir mais para reincidência, acabei de explicar. Mas ela pode ser valorada como mal antecedente. Isso é discutível e eu vou mostrar para vocês o porquê. Outro ponto que pode ser considerado maus antecedentes, pela condenação anterior por crime militar próprio ou crime político, que, segundo o artigo 64.2 do Código Penal, não são considerados para reincidência. Então, o artigo 64.2 do Código Penal é expresso em dizer que crime militar próprio e crime político não são considerados para reincidência. Então, eles podem ser para maus antecedentes. Pode ocorrer também a situação na qual existam, por exemplo, 2 condenações capazes de gerar reincidência. Uma delas fundamenta a agravante, enquanto outra vai ser utilizada como maus antecedentes, evitando assim o bis in idem. Vamos lá para o nosso quadro para eu poder explicar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo apagar ele completamente aqui. Bom, acho que não dá, mas não tem problema. Vamos lá, vou fazer aqui embaixo. Ó. Então você imagina que ele tem, da mesma forma, ele foi condenado, começou a cumprir pena a partir desse ponto, tá? E aqui teve outra condenação e começou a cumprir pena a partir desse ponto. Então, aqui é o final dos 5 anos, tá? Das 2. Essa aqui acabou 1 ano depois. Vamos colocar assim para ficar fácil para vocês. Então, entende o seguinte. Se ele cometeu um outro fato aqui ele cometeu um outro fato. Ele estava cumprindo essa pena e ele estava cumprindo essa pena. Então, ele é multireincidente. Ele já tem 2 condenações aqui que ele estava cumprindo, tá? Então, pode ser considerada 2 reincidências. Uma nesse ponto e uma nesse ponto. O que vai acontecer com esse sujeito? Vamos abrir aqui, ó, o nosso quadrinho que eu anotei, que fica mais fácil. Uma vai ser considerada aqui, nas agravantes e na atenuante, porque a reincidência, ela está aqui dentro. Reincidência, ela está aqui dentro. E a outra vai ser considerada onde? Aqui dentro do artigo 59, como maus antecedentes. Isso é possível de acontecer, tá? Então, uma vai ser aqui, ó, maus antecedentes, e a outra vai ser aqui na reincidência. Beleza? Maravilha. Então, vamos voltar aqui. É isso que quer dizer esse exemplo aqui. Ó. Pode ocorrer também a situação na qual existam, por exemplo, 2 condenações capazes de gerar reincidência. E uma delas fundamente agravante, enquanto uma seja utilizada como maus antecedentes, evitando assim o bis in idem. Por quê? Porque se eu considerasse as 2 como reincidência ou as 2 como maus antecedentes, ia dar o famoso chamado bis in idem. O que é o bis in idem? Rapidinho para vocês. É quando um mesmo fato gera 2 consequências negativas. Então, um mau antecedente vai gerar 2 consequências negativas para ele. Vai ter 2 reincidências, ou seja, 2 crimes vão ser considerados ali para ir piorando no mesmo item. E aí não pode, tá? Atenção, vamos lá. Isso é importante, então você vai pôr uma advertência aí no seu resumo para você entender o porquê que isso aqui é importante. Ultimamente, tem sido aventada a tese de que a superação do quinquênio depurador, calma, vai ficar mais fácil, deve afastar tanto a incidência da agravante, reincidência, quanto o aumento fundamentado na circunstância judicial de maus antecedentes, pois não se pode admitir que uma condenação anterior tenha efeitos pretéritos e contrarie o propósito determinado pelo legislador nas regras da reincidência, de apagar da vida do indivíduo as faltas passadas. Vamos lá para o nosso quadrinho aqui para você poder entender o que acontece. O cara começou... Aqui foi a data da extinção da pena dele, tá? Extinção da pena. Acabou a pena dele aqui. Cumpriu toda a pena, tá? Terminou, já era a pena dele. Passou 5 anos, que nem eu disse. A partir daqui já não pode mais contar como reincidência. Este é o tempo que é chamado depurador de 5 anos. Então, do cumprimento da pena, passou 5 anos, não pode mais chamar de reincidência. Então, a partir daqui na nossa linha do tempo, ó, já não é mais reincidente. O que a doutrina fala? Que isso aqui poderia ser um mal antecedente. Ocorre o quê? Qual é o problema aqui? Se a reincidência é mais gravosa e depois de 5 anos já não posso mais dizer que ele é reincidente, por que eu poderia falar então que ele tem maus antecedentes?
Essa é a lógica, tá? Eu estaria contrariando o propósito do legislador, que foi, depois de 5 anos, apagar isso daqui, para deixar o cara ter uma vida nova, vamos dizer assim. Ó, tua ficha tá limpa, você já tá tranquilo, já cumpriu sua pena, já passou 5 anos, já cumpriu o prazo depurador, não tem mais problema. Não poderia ser considerado, então, como um mal antecedente também, tá? Então, tudo que eu expliquei aqui em cima, essa corrente diverge. Quando eu uso uma, quando eu uso outra, professor? Depende. Você está no Ministério Público, você vai falar que é sim mal antecedente. Se está na Defensoria Pública, você vai falar que isso daqui não pode gerar maus antecedentes de forma alguma e você tem base para falar das duas. Magistratura, desde que bem fundamentado, pode usar tanto uma quanto outra, dependendo do seu posicionamento. Beleza? Então, é isso que quer dizer esse ponto aqui todo, tá? Não poderia ser utilizado. Como é que está isso na jurisprudência? Como é que eu vou fundamentar isso, professor? Tá aqui, ó. A segunda turma do STF, ela tem seguido esse entendimento que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, a segunda turma do STF entende que não pode, depois de passados 5 anos do cumprimento da pena, não pode nem ser considerado reincidente e nem ser considerado maus antecedentes. E a primeira turma do STF, bem como o STJ em sua maioria, tá? Nas duas turmas de competência criminal, eles são favoráveis à possibilidade de considerar como maus antecedentes as condenações que não mais caracterizam reincidência, ou seja, depois daqueles 5 anos. Acho que isso aqui ficou bem claro para entender, acho que está bem tranquilo para vocês, né? Vamos até afastar aqui para ficar mais fácil de ver tudo, ó. Beleza? Então esse ponto é o ponto de atenção. Sabendo fundamentar, pessoal, você pode colocar qualquer uma das posições. Que nem eu te disse, para o Ministério Público toma mais cuidado na hora de falar que isso não é maus antecedentes, para a Defensoria toma cuidado na hora de falar que é maus antecedentes, beleza? Pessoal, nossa aula já está chegando a 20 minutos, eu vou parar no item 2, que são os antecedentes. Na próxima aula, a gente vai falar sobre tudo o resto aqui que falta, tá? Os antecedentes eram mais complicadinho, porque ele tem essa questão da reincidência, que eu também vou falar quando a gente falar sobre agravantes na nossa aula de número 4. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Obrigado por estar me acompanhando até aqui. Compartilhe com seus amigos, curte, comenta aqui, que ajuda bastante, tá? Valeu!